Bom dia família, como é que vocês estão? Está tudo bem? Ou está tudo ótimo, como diz a nossa grande Isabel? São servidos? Hoje vai ser aqui durante o pequeno almoço. Ontem tive uma tarde fantástica, fui fazer uma nova atividade, kitesurf, aconselho porque foi muito giro. Hoje vou voltar às 3 e, portanto, bom dia Leila. Hoje vou voltar às 3 e, por acaso, em princípio devo encontrar lá o Tiago Rocha, não sei se vocês conhecem. Calhou e em princípio vamos estar lá próximo na mesma hora. Mas foi uma atividade muito gira. Ontem foi apenas aprender a controlar o kite, que é aquela asa, não é, que nós vemos normalmente no ar. Aquilo tem o seu quê, não é só puxar os fios e aquilo sobe, não, é preciso dar de um lado, dar do outro, subir, descer. Portanto, é preciso aprender primeiro em terra para depois podermos ir para dentro d'água fazer todas aquelas habilidades giras. E portanto hoje às 3 estarei novamente pela zona da praia da Fonte da Telha a aprender mais um pouco. Vamos lá ver se eu hoje consigo levar uma fotógrafa profissional, uma fotógrafa uma fotógrafa dedicada para poder mostrar um bocadinho mais, porque aquelas coisas que eu mostrei ontem foi mesmo só já no final que pedi ao instrutor para me tirar umas fotos, senão vocês não acreditavam que eu andava a fazer ou a aprender o kite. Muito bem, vou aproveitar também já agora aqui no início da live para vos fazer o convite para estarem comigo no dia 29 de agosto pelas 16 horas na plataforma 2 em Rio de Moro, Sintra, para a 4ª edição da palestra Os Códigos do Feijão. Está bem? Fica também um segundo convite para entrarem aí na bio, para entrarem no nosso grupo de WhatsApp, onde nós fazemos partilhas de conteúdos, onde nós vamos puxando também uns pelos outros, vamos criando este tipo de desafios, como este agora do kite, onde eu vou de alguma forma tentando esticar-vos um pouco mais. Quando eu encontro alguns conteúdos mais interessantes, coloco lá. As próprias pessoas também vão colocando alguns conteúdos que valem a pena para todo o grupo e, portanto, é um pouco esta a ideia. Está bem? Muito bem. Hoje vamos então iniciar o conteúdo. E o título hoje é Porque é que as pessoas não compram de ti? Nos últimos dias nós começámos a trazer aqui uma vertente mais empresarial. Falámos de servir melhor, falámos de criar capacidade para sustentar o crescimento, falámos de conhecer verdadeiramente o cliente. Hoje quero dar um passo seguinte. Hoje quero-te falar de vendas, mas não de técnicas ainda, não de técnicas para pressionar pessoas, mas quero falar daquilo que acontece na cabeça de uma pessoa antes dela decidir comprar. Porque muitas vezes um empresário diz o cliente não comprou porque achou caro, e eu digo-vos uma coisa, nem sempre é isso. Muitas das vezes ele não comprou porque ainda não tinha a confiança necessária. E isto tem muito a ver também com o bem ou serviço, claro, ou o valor do bem ou serviço que está a ser comprado, porque quando estamos a falar de uma coisa de 5 ou 10 euros, não é preciso grande confiança. Porquê? Porque o investimento porque quando alguém compra alguma coisa, está sempre a assumir um risco. Será que aquilo que eu estou a comprar vai funcionar? Será que esta empresa me vai entregar isto? Será que eu vou perder dinheiro ao fim de uns dias? Será que este produto resolve efetivamente o meu problema?
Será que ele precisa de ter dizia eu que o cliente não precisa às vezes de toda aquela informação. Muitas das vezes ele precisa de segurança, precisa de sentir que o vendedor compreendeu a sua dor, compreendeu o seu problema, compreendeu aquilo que ele necessita. Precisa de compreender que nós, como vendedores, sabemos o que é que estamos a fazer. Precisa de acreditar que nós iremos cumprir com aquilo que lhe estamos a dizer. E é por isto que a confiança vende. Nunca te aconteceu, ou já te aconteceu, teres ido a uma loja ou ter estado perante um determinado serviço ou produto e não teres comprado e depois teres comprado um produto idêntico, se calhar até igual, numa outra loja. E se calhar com um valor muito similar. O que é que achas que foi a diferença? A diferença foi efetivamente essa confiança que a pessoa que estava à tua frente para te vender te passou. Por isso, a confiança vende. E antes de estares a vender o produto, tens que vender a tua credibilidade. Tens que vender essa segurança. Tens que vender o valor percebido. Eu aprendi bastante ao longo da minha vida profissional, na área da saúde, principalmente, que é aí que eu atuo, que as pessoas não querem comprar, embora também a embalagem seja importante, mas não querem só comprar uma embalagem bonita. É lógico que, e dou-vos este exemplo, não sei se alguém já esteve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em grande parte dos supermercados, existem uma série de produtos, alguns até medicamentos, aqui em Portugal chamados de venda livre. Estou a falar de ibuprofeno, estou a falar de paracetamóis, estou a falar de coisas destas, entre outras, porque há muitos outros. E lá as embalagens são, olhem, digo-vos uma coisa, dá vontade de levar tudo para casa. O marketing deles é fantástico, as embalagens são lindíssimas. Mas isso não chega. Não chega a ter qualidade, não chega a ter evidência, não chega a haver responsabilidade. É preciso haver também um acompanhamento para que a pessoa saiba o que é que está a levar, para que é que está a levar, se aquilo resolve o seu problema. E no negócio acontece exatamente o mesmo. Quanto maior é a percepção do risco por parte do vosso cliente no processo. Agora, muita atenção, a autoridade não é ele. Quando o vendedor tem essa coragem de dizer que o produto que tem não serve para o cliente, o que acontece é que aumenta a confiança. Porque o cliente percebe. Ele percebe que aquele vendedor não está desesperado apenas e só para vender. E aqui entra um princípio que para mim é fundamental. Nunca uses os teus conhecimentos para manipular a outra pessoa. Usa o conhecimento que tu tens para servir a outra pessoa. Porque uma venda para ser boa, eu costumo dizer isto também nos negócios, um negócio para ser bom tem que ser bom para ambas as partes, para a parte que está a vender e para a parte que está a comprar. Quando a empresa ganha, o cliente tem que ganhar. Existe aqui uma troca de valor, não é? Eu recebo o dinheiro pelo produto e o cliente recebe o valor desse produto na sua vida, na resolução do seu problema. Porque quando só um dos lados ganha, não estamos a construir um negócio sustentável. Porque se só a empresa é que está a ganhar e o cliente, quando começar a usar o produto, vê que aquilo não serve para nada, este cliente nunca mais os compra porque se sente enganado. Da mesma forma que se a empresa tiver a vender um produto com uma margem de lucro negativa e só o cliente é que fica satisfeito porque negociou, conseguiu reduzir
conseguiu reduzir o preço a tal modo que a empresa está a perder, a empresa nunca mais vai querer vender esse produto a esse preço. Bom dia, Alex. Por isso, bom dia. Por isso é muito importante, e a Bíblia é muito clara, e ele fala-nos em alguns sítios sobre a integridade, sobre ter balanças justas, sobre uma palavra honrada, que é uma coisa que infelizmente cada vez vai menos existindo, porque eu ainda sou do tempo em que quando se dá a palavra, está dado. Bom dia, Júlio. Quando se dá a palavra, está dado. Infelizmente, cada vez mais há gente que diz uma coisa hoje e amanhã faz outra. E para isso é que servem os contratos, para isso é que cada vez mais se põem as coisas todas no papel. Mas eu ainda sou do tempo, e aprendi isto com os meus pais, que quando nós comprometemos a nossa palavra, ou com um aperto de mão, é mais do que um contrato. É para cumprir. Doa a quem doer. E dizia eu que na Bíblia fala-nos muito disto, das balanças justas, na palavra honrada, no tratamento correto das pessoas. Negócio com Deus, no centro, não significa negócio sem lucro. Significa ter lucro sem perder o seu caráter. E há uma diferença enorme. Eu vou tornar isto um bocadinho mais prático. Se tens uma empresa, pensa... Exatamente, antigamente usava-se isto. O Júlio está-nos aqui a dizer que um contrato é o fio do bigode. Antigamente arrancava-se um fio do bigode e dava-se à outra pessoa em como já estava feito. Claro, mas hoje é preciso contratos, infelizmente. E lembrem-se uma coisa, os contratos são feitos entre pessoas. Mas é uma empresa e uma pessoa. Ok, as empresas são feitas de pessoas. Pois é. E essas pessoas é que... Olá, Aline. E essas pessoas é que muitas das vezes não têm um caráter adequado e decidem romper aquilo que disseram que iam fazer. Mas isto será provavelmente para uma outra live. Dizia eu, então, se tens uma empresa, pensa em 4 razões pelas quais alguém pode não comprar de ti. Primeira razão, não percebeu o valor. Talvez tu estejas a explicar demasiado o produto e pouco o resultado que ele vai trazer na vida dessa pessoa. Ou seja, há muita gente que se preocupa, isto ensina-se e aprende-se. Há muita gente que gosta muito, porque não sabe, porque não aprendeu, de transmitir as características do seu produto. E muitas das vezes as características não dizem ao cliente o que é que ele fica a ganhar com isto, qual é o valor. Porquê? Vamos imaginar. Vou-vos dar aqui um exemplo. Agora, eu estou a fazer kitesurf, nós usamos uns coletes, e agora vou-vos dar um exemplo, foi o primeiro que me apareceu à ideia. Imaginem que vocês dizem assim, olha, compre este colete, vocês são uma empresa que vende coletes, compre este colete, que este colete é cor de laranja, ou este colete é amarelo. Isto, a cor, é uma característica, ok? Agora, se vocês disserem ao cliente, olha, compre este colete que é amarelo ou que é cor de laranja, o cliente fica na mesma. Diz, ok, é amarelo ou é cor de laranja. Agora, se vocês explicarem ao cliente, e agora eu vou transformar uma característica num benefício para o cliente. E o cliente vai entender melhor e vocês também vão compreender. Se vocês, enquanto vendedores, disserem, olha, compre antes este colete que é amarelo ou que é laranja, porque quando você está no mar,
Quando você está no meio do mar, é mais fácil visualizarem se o colete for laranja ou amarelo. Vocês conseguem compreender? Uma coisa é vocês transmitirem uma característica e dizer assim, olha, este colete é amarelo ou este colete é laranja. Outra coisa é usarem uma característica do produto que vocês estão a vender e transformá-lo num benefício para o cliente. Ou seja, isto é amarelo, é laranja, o cliente diz, bem, podia comprar preto, podia comprar cinzento, que há muitos destas cores. O problema é que se ele estiver no meio do mar e cair e ficar e tiver que ser resgatado, tiver que ser procurado, quando passa um avião, quando passa um barco, é muito mais fácil ver um colete amarelo ou cor de laranja do que um colete preto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ponham-me aí um S de sim ou um N de não. Portanto, e muitas das vezes, nós enquanto vendedores, as empresas enquanto vendedores, preocupam-se muito em mostrar, Júlio, não é só a dor, é pegar vou-te dar o teu exemplo, e se calhar também vou dar um exemplo ali à Andreia. Bom dia, Andreia. Imagina tu chegares, uma das coisas que fazes, que eu sei que fazes, é instalar climatização, portanto, ares condicionados. Uma coisa é tu dizeres ao cliente, olha, isto, este aparelho de ar-condicionado tem 12.000 BTUs. É uma característica, não é? Agora imagina que tu dizes ao cliente, olha, este ar-condicionado que eu tenho aqui para lhe instalar tem 12.000 BTUs e consegue arrefecer a sua sala, o seu quarto em 5 minutos, em 2 minutos, em 3 minutos. O que é que tu fizeste? Tu transformaste uma característica de um aparelho num benefício para o cliente, que é, eu vou comprar não o de 9.000, mas o de 12, porque vai-me arrefecer a sala em 5 minutos. E isto é um benefício. Percebem? E há muita gente que, quando está a tentar vender, o que faz é dizer as características, dizer, olha, este aparelho tem 12.000 BTUs, ele gasta, sei lá, vou dizer ao calhas, porque não faço a mínima ideia, mas ele gasta 1.000 watts de potência. Vamos transformar isto numa característica. Pode haver uns que gastem 1.500, pode haver uns que gastem, se calhar, de empresas mais fracas, não é? Não têm tanta tecnologia, gastam mais energia. E nós podemos transformar isto também num benefício para o cliente e dizer, olha, compre este, desta marca, porque você, com o tempo, como ele arrefece mais e gasta menos, você vai poupar na conta da luz. Percebem? Faz sentido? Portanto, não adianta ao cliente estar... Olá, Isabel. Não adianta estar a dar ao cliente características, porque o cliente pode não chegar lá. Vamos imaginar que é um engenheiro e que vocês lhe estão a dar características. Ele, se calhar, consegue transformar as características em benefícios, mas nem todos são engenheiros. O Júlio não vai montar os seus ar-condicionados na casa só de engenheiros. Vai montar na casa de um senhor que trabalha numa coisa qualquer, que pode até ser lavrador e que nem percebe nada daquilo. Sabe é que quer a casa mais fresca. Portanto, nós temos que ver quem temos à nossa frente e transformar as características que somos obrigados, enquanto vendedores, a conhecer, transformá-las numa linguagem perceptível, numa linguagem que a pessoa que está à nossa frente compreenda. Temos que as transformar em benefícios para esse cliente. Vou dar então um exemplo aqui da Andreia, que é personal trainer, trabalha com saúde, trabalha com pessoas que querem melhorar a sua condição física. Ela podia chegar e dizer, ok, olha, você vem ter comigo e eu durante, sei lá, Andreia, não sei, mas se calhar durante 1 hora vamos ter aqui uma aula. Eu dou aula durante 1 hora.
Isto é uma característica. É algo que ela faz durante 1 hora. Mas ela pode começar a transformar isto em benefícios específicos. Para dizer, olha, você, se começar a treinar comigo, vai começar a sentir uma melhor condição, vai começar, quando subir as escadas, não vai chegar tão cansada à casa, ou não vai, quando subir 2 lances de escadas, não vai ficar... Não é? Está a transformar a sua hora de treino num benefício para a pessoa. Vamos imaginar que é uma pessoa mais velha. Eu já vi isto num vídeo, e se calhar alguns de vocês já viram também. Um velhote, todos os dias pegava num kettle bell, acho que é assim que se chama, mas parou completamente, Isabel. Isabel, ajuda-me. Parou completamente ou vai dando e parando, dando e parando? Não tenho outra forma de o fazer. Esperemos que depois na gravação que fique lá tudo e que não... Porque esta parte é muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo. Mas vocês ficaram na parte dos benefícios, mas ouviram alguns dos exemplos que eu dei de benefícios ou nem essa parte conseguiram ouvir? Ajudem-me lá aí. Digam-me lá aí no chat. Para e volta. Bem, dizia eu então, vou continuar e depois pode ser que isto fique na gravação. Dar o exemplo da Aline. A Aline propõe-se ajudar com as finanças da família, com as finanças da pessoa, a organizar as finanças. Mas ela também pode, isto é uma característica da mentoria que ela propõe, do trabalho que ela propõe fazer com as pessoas. Mas ela pode transformar essa característica num benefício, quer dizer assim, olha, com a poupança que eu lhe vou gerar, com o lucro que você vai ter por eu ajudar a resolver, a trabalhar as suas finanças, você no final do ano vai ter aqui um lucro com o qual pode fazer uma viagem com a sua família. Isto é o quê? É um benefício. É um benefício que vem de uma característica que é fazer uma mentoria sobre finanças com a Aline. Percebem? Portanto, muitos vendedores fazem este erro de estarem muito preocupados em ensinar sobre as características do seu produto, e o produto faz isto, e o produto faz aquilo, e faz assim e assado. Agora, é muito importante que nós consigamos transformar as características do nosso produto, do nosso serviço, em benefícios para o cliente. E temos que perceber sempre quem é o cliente que está à nossa frente. Temos que perceber sempre isso. Quem é o cliente? Qual é o nível de literacia que este cliente tem? Eu falo na área médica, não é? Se eu começasse a falar com termos médicos a uma pessoa normal, que não está na área, ao fim de 1 minuto ou 2 a pessoa já não me estava a ouvir. Então o que é que nós temos que falar? Eu quero falar de uma artéria. Vou-vos dar um exemplo só para vocês perceberem. Uma artéria, uma veia, não é? Que são coisas que passam aqui, que vocês, penso que toda a gente conhece isso. Se eu quiser falar de uma artéria ou de uma veia, eu posso, a uma pessoa que não tem este conhecimento, dizer, olha, isto é como se fosse uma mangueira de regar, onde passa água, só que no nosso caso passa sangue. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, nós temos que, na comunicação, adaptar a nossa linguagem ao nosso receptor, à pessoa que está à nossa frente. Se é uma pessoa mais evoluída, eu posso usar uma linguagem um pouco mais avançada. Se é uma pessoa menos evoluída, mas se o receptor, se a pessoa que está à minha frente, se a pessoa a quem eu quero vender não está a compreender nada, a pergunta é, eu estou a falar para ele. É muito importante para que ele tenha confiança. E às vezes é preciso também juntar provas sociais, é preciso juntar referências, dizer, olha,
já vendia fulano tal, pergunte-lhe se ele ficou satisfeito ou não ficou. É preciso ter autoridade, já vos falei disso há pouco, autoridade no sentido de não da arrogância, mas de que a pessoa que está à nossa frente perceba que nós sabemos do que estamos a falar. É este tipo de autoridade. Ter clareza, ou seja, explicar as coisas com facilidade, de forma a que a outra pessoa compreenda, e criar aqui uma relação. Criar aqui uma relação, um relacionamento, ser interessado pela outra pessoa, por aquilo que ela está a dizer, até que ela depois nos vai dar a possibilidade de nós entrarmos e conectarmos. O terceiro problema que às vezes acontece é que as pessoas muitas das vezes têm medo de errar. Às vezes até mais medo do que de acertar, têm medo de errar. Têm medo de fazer a compra errada. Têm medo de... Estão a decidir entre duas coisas. Às vezes a questão nem é tanto decidir pela coisa melhor. Têm medo de estar a comprar um que seja pior do que o outro. Percebem a ideia? Às vezes nem é eu vou comprar um... Não. Se eu comprar este, será que este é pior do que este? Percebem? E aqui é preciso nós reduzirmos este risco. Mostrar o processo, as garantias, eventualmente quando se aplicar, como é lógico, apresentar que vai haver um bom acompanhamento, que há testemunhos reais, há provas sociais, eventualmente, dependendo daquilo que for, fazer até uma demonstração. E depois o quarto problema é que muitas das vezes o cliente não demonstra uma urgência suficiente. Ou porque nós não mostramos uma urgência suficiente. A célebre escassez, não é? Não é que nós devamos, embora isso às vezes ajude a fechar uma venda, às vezes ajuda, mas não é que nós devamos criar um medo artificial de que o produto vai acabar, de que é o último, de que são gatilhos mentais que existem para ajudar a fechar a venda. Quantas vezes é que vocês já viram qualquer coisa a dizer assim, as últimas duas, mas se calhar no armazém estão lá mais 500. As últimas duas a este preço. Isto é um gatilho mental. Não sei se vocês já se deixaram levar por esse gatilho. Últimas vagas. Sei lá. O preço vai aumentar quando acabarem estes. Tudo isto são gatilhos mentais. São formas de ajudar a fechar. Desculpem lá eu explicar-vos isto, está bem? Mas são formas de ajudar a fechar a venda, não é? São formas de ajudar a que a pessoa sinta uma urgência por comprar rápido, porque depois pode acabar. Às vezes também a pessoa não percebeu ainda qual é. Ainda continuo aqui. Dizia eu que algumas pessoas ainda não perceberam quanto é que isto lhes custa em tempo, em dinheiro, em saúde, em energia, em oportunidades, em paz. E isso às vezes é uma das coisas que o vendedor pode fazer nos tais benefícios. Lembram-se das características versus benefícios? É uma das coisas que o vendedor pode fazer. É fazer-lhe compreender o que ele ganha em tempo, o que ele ganha em poupança de dinheiro, o que ele ganha em saúde, o que ele ganha em energia, em ter liberdade mental, se esse problema desaparecer. E quando o cliente compreende o custo real de não resolver essa dor, de não resolver esse problema, e isso às vezes tem que ser o vendedor a mostrar, quando ele compreende isso, a decisão fica mais clara. Mas algo que eu vos digo, isto é caráter, ok? Isto que eu vos vou dizer é caráter, cada um fará o que entender da sua vida. Nunca manipules a dor de alguém, ok? Tu consegues vender na mesma, se fores honesto, se
se fores de encontro a essa dor, de encontro a esse problema que a pessoa quer ver resolvida, esclarece, explica, mostra e deixa a decisão ser livre. Como é lógico, podemos, se nós virmos que efetivamente o nosso produto resolve aquele problema, podemos usar os tais gatilhos mentais. O tal gatilho mental da escassez, da urgência, precisamente para que o cliente feche a venda. Ok? Mas não o façam sem caráter, não o façam só para vender mais uma coisa. Está bem? Porque eu acredito que uma venda feita com uma manipulação, ela até pode aumentar a faturação hoje, mas vai destruir uma reputação amanhã, quando o cliente perceber que afinal não precisava daquilo, ou afinal aquilo não fazia exatamente aquilo que resolvia a sua dor. Isto vai destruir a vossa reputação amanhã. E não é só nesse cliente, é nesse cliente e é nos amigos desse cliente. Porque uma das coisas que nós devemos fazer quando temos um cliente satisfeito é perguntar: olha, tem mais alguém que tenha a mesma dor? Consegue-me recomendar mais 3 pessoas que tenham o mesmo problema? E isto pode-nos abrir a porta não só de um bom relacionamento com esta pessoa, com este cliente, porque é uma pessoa, mas também mais 3 que aí venham novos, a quem eu posso vender. Então guarda, de alguma forma, esta frase: o preço é aquilo que o cliente paga. A confiança é o valor que o cliente recebe. E valor não é a mesma coisa que preço. Ok? Existe depois aqui uma outra situação que eu falei ainda ontem, que é o pós-venda, o depois da venda. Muitas empresas, eu falei-vos muito bem disto porque é algo que eu sinto que infelizmente acontece muitas vezes, quer em trabalhos, quer em venda de produtos, é que há muitas empresas que tratam o cliente na ponta dos dedos até ele pagar. Depois dele pagar, desaparecem, não querem mais saber, mandam as coisas para o transportador e que se lixe, e aquilo lá há de chegar, não querem saber se chegou, se não chegou, se chegou bem. O cliente tem que ser o cliente daí para a frente a contactar. Vou-vos dar um exemplo, o Júlio não sei se ainda aqui está, mas na área da construção civil. Acontece muito, infelizmente. A pessoa vai lá, dá um orçamento e depois diz assim: tem que me dar 20%, 30%, 40% do valor orçamentado. Até aqui o senhor atendia sempre o telefone e ia lá às vezes que era preciso para retificar medidas e fazer e acontecer. X e já se passou não sei quanto tempo e não vem, não atende e não faz e não... Quantas e quantas vezes? O que é que vocês vão dizer deste fornecedor? De futuro vão recomendá-lo a alguém? E depois há empresas que dizem nas vendas a diferença entre ser um velocista que faz 100 metros e um maratonista que vende várias vezes à mesma pessoa e aos amigos dessa pessoa. Portanto, nós devemos encarar que a verdadeira venda começa depois do pagamento. E é aí que as provas são mais importantes. Se aquilo que nós dissemos era marketing ou se é carácter. Pois é, Júlio, infelizmente é isso. É nessa altura, depois de feito o pagamento, que nós percebemos se ainda nos continuam a atender os telefones, se aquilo que eles prometeram efetivamente, o acompanhamento, se ele existe, se quando nos disseram que iam entregar o serviço em 2 dias ou que iam fazer numa semana aquele trabalho, se efetivamente entregam ou se falharam. Tudo isto comunica. E se houve um problema, que às vezes acontecem, resolvam. Não deixem de atender os telefones, que é aquilo que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem é: se eu não atender, está resolvido. Pois, só que do outro lado da linha, está uma pessoa que pagou por um serviço e agora não lhe atendem o telefone.
Vocês gostavam que isto acontecesse convosco? Como é que vocês se sentiriam? Comprariam novamente esta pessoa? Mesmo que ela depois venha com uma grande história e vos entregue o produto conforme foi dito. De futuro, vocês aconselhariam esta pessoa a outro? E depois há pessoas que dizem, o meu negócio nunca avança, o meu negócio nunca anda para a frente. Sabem porquê? Não é por falta do touro pelos cornos. Pegar o touro e por isso eu digo-te, de alguma forma, caminhando já para o fim, porque já vai extenso, vamos terminar aqui com uma ideia que às vezes podes não precisar de baixar o preço do teu produto. Às vezes podes necessitar só de aumentar a confiança na tua empresa, em ti, melhorando a forma como tu comunicas, mostrando o valor, os benefícios, ouvindo o cliente, explicando melhor talvez o processo, mas com benefícios, não com características. E fundamental, entrega aquilo que tu prometeste. Entrega acima daquilo que tu prometeste. Não entregues abaixo, porque senão o cliente sente-se enganado e da próxima não compra e nem recomenda. Constrói a reputação todos os dias, porque vendas fortes não nascem de boas técnicas. Nascem de uma empresa em que as pessoas acreditam. Aline, vamos ver como é que isto ficou. E se esta nova vertente empresarial aqui da família dos Códigos do Feijão se te agradou, se está a acrescentar valor, escreve aí nos comentários mais negócios. E nas próximas lives vamos continuar a aprofundar estes temas sobre vendas, sobre objeções, sobre preços, margens, sobre liderança, sobre venda em escala, mas sempre na ordem certa. Deus primeiro, caráter antes da técnica, lembrem-se, caráter, mantenham os vossos valores, os vossos princípios, o vosso caráter, porque isso não é impeditivo de vender, pelo contrário, isso é que vos vai permitir vocês serem maratonistas nas vendas e não aqueles corredores de 100 metros. Ponham o valor, o benefício antes do preço e aumentem a vossa confiança, a confiança que as pessoas têm em vocês, a confiança que as pessoas têm em vocês, para que a venda se torne mais fácil, para que não sejam vocês a vender, mas seja o cliente a querer comprar de vocês. Ok? Bora romper. Deus vos abençoe e um forte abraço.